Deus seja louvado. Meu nome é Daniel Queiroz, eu sou da administração regional ali dos Estados Unidos, da região de Boston. Agradeço a Deus, irmãos, nessa noite, pelo dia que o Senhor tem me chamado nas águas do Santo Batismo, pelo dom da fé, e creio na tua graça, pelas todas as obras e maravilhas ao qual eu tenho alcançado das mãos de Deus. Também agradeço a Deus pela minha esposa, pelo dom de evidência de novas línguas também. Também, irmão, rápidas palavras, também sinto de agradecer a Deus. É difícil fugir desse rumo que o Senhor está tomando nesse culto hoje sobre o milagre. Eu também alcancei um milagre da mão de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque os meus pais mudando ali para os Estados Unidos na década de 80, a minha mãe, ela se engravidou de mim, porém a família toda dos meus pais morava aqui no Brasil. Ela sentiu de voltar para o Brasil para me ter aqui, mandou todo o meu enxoval para cá, e quando deu mais ou menos 7 meses de gravidez, ela foi no médico para pegar um laudo médico para poder viajar com segurança. E eu agradeço a Deus que chegando ali, o médico falou assim: olha, a criança não tem mais batimento cardíaco, então nós vamos marcar uma cirurgia para você. Hoje não dá para fazer mais, mas nós vamos marcar uma cirurgia no próximo dia para você vir retirar essa criança. Um temor, irmãos, tomou conta do coração da minha mãe, dos meus pais, e já serviu a Deus nessa graça. E naquele momento minha mãe chorava muito, o primeiro filho, mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque no próximo dia tinha culto ali na cidade de Newark, que é a região ali de Nova York, e Deus preparou que foi um ancião aqui de São Paulo atender aquele culto também, que não conhecia minha casa, não conhecia meus pais, não conhecia a necessidade da igreja, mas através da palavra, o Senhor revelou naquela noite aquela parte que fala quando Maria visita Isabel, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista, e Deus tomava aquele servo de Deus e falava: ainda que o homem anuncia que é morte, o Senhor anuncia que é vida, receba a vida em nome do Senhor Jesus. Quando falou assim, irmãos, eu comecei a bater o pezinho na barriga da minha mãe. Eu nasci de 7 meses naquela nação e eu estou dizendo que Deus é bom na minha vida também. Também, irmãos, em rápidas palavras, também sinto de contar só mais uma obra do poder da oração, porque aqui os irmãos no Brasil, tem várias formas que o Senhor trabalha, mas o Senhor também trabalha ali no nosso meio nos Estados Unidos. Eu agradeço a Deus que um dia eu fui chamado para fazer uma visita ali na casa de uma pessoa, e não era o nosso irmão, não conhecia, e nem para falar a verdade, nem sabia que nós éramos da congregação. E eu fui convidado ali para levar algumas coisinhas naquela casa. Aquela família estava passando uma situação difícil. Agradeço a Deus, irmãos, que chegamos ali naquela casa, fizemos aquela parte ali rapidamente, e antes de sair, nós comentamos com aquele casal: será que a gente poderia deixar uma oração aqui para vocês? É só isso que a gente pede. Vocês estamos felizes com o que o Senhor fez, mas só deixar uma oraçãozinha aqui rápida. Eles falaram assim, da forma que vocês acharem melhor. Nós oramos a Deus ali, irmãos, de joelho, clamamos a Deus, agradecemos por aquele movimento. Levantamos, quando estávamos indo preparados para ir embora, perguntamos se o casal tinha alguma coisa para falar. Aquele casal virou para nós, irmãos, e falou assim: sabe, a minha mãe, lá no Brasil, ela é da congregação cristã no Brasil, e ela falou para nós que se nós orássemos de madrugada, que Deus ia mandar os anjos aqui dentro da nossa casa. Agradeço a Deus, irmãos, porque nós viramos para aquele casal e falamos: nós somos da congregação cristã. Agradeço a Deus, irmãos, porque no meio do muitos, o Senhor é aquele que ouve a oração de uma velhinha aqui no Brasil para suprir os seus filhos lá nos Estados Unidos também. Agradeço a Deus, irmão, por essa força. Também gostaria de levar a saudação de todos vós, e trago a saudação daquela irmandade ali da região de Boston, Lincoln, a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por essa força e liberdade. Deus seja sempre louvado. Amém. O Josias é ancião em Boston, Estados Unidos. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pelo privilégio de servir a Deus, e o Senhor ter tido misericórdia da minha pobre alma, chamado neste caminho santo e com a esperança da vida eterna nos céus. Agradeço a Deus pela viagem que o Senhor preparou, saindo dos Estados Unidos, da região de Boston, para participar da RGE aqui em São Paulo, o qual trouxe muita alegria. E aprendendo também do Senhor, vou voltar com meu coração jubilando de ouvir e aprender também dos santos ensinamentos
que foi passado ali para nós, motivo de nós glorificar a Deus também, saindo dos Estados Unidos, trouxe e leva as vossas saudações com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus também, querida Irmandade, muitas obras Deus tem feito nas nossas vidas, e o Senhor é aquele que continua trabalhando, fazendo milagre, operando. O Senhor me traz adiante contar uma obra que o Senhor fez conosco, ainda menino, quando tinha 7 anos de idade. Minha família passou por um processo difícil de enfermidade. Minha irmã, de 5 anos, foi cometido com a úlcera na vista. E aquela enfermidade foi agravando de uma tal maneira. Naquela época era tudo difícil, as coisas. Também não tinha dinheiro para recorrer aos bons médicos. E ali meu pai, levando ela para o hospital, passou por uma raspagem na vista. E aquele médico falou para o meu pai, disse: olha, essa enfermidade é terrível, ela é agressiva, ela pode voltar. Mas meu pai, naquela confiança que tinha resolvido aquela situação, mas certo é que passou alguns dias, a enfermidade voltou, e numa noite aquela menina amanheceu chorando de dor, a vista coberta de sangue, retornou para a medicina e ali passou por uma cirurgia bastante delicada. E o meu pai, na simplicidade, pergunta agora, resolveu, doutor? E o médico falou assim: não, pode ser que sim, mas pode ser que volte essa enfermidade. Passa um espaço de tempo, um dia de manhã, aquela criança amanheceu chorando e aquela enfermidade tinha retornado de novo. Glória ao nome santo do Senhor. E ali não tinha dinheiro, não tinha condição, da só misericórdia de Deus. A minha mãe, cheia de fé, mulher, servia a Deus no ministério da obra da piedade, falou para meu pai assim: olha, vamos fazer o seguinte hoje, vamos fazer um clamor para o Senhor, vamos ajoelhar e vamos buscar o Senhor. Naquela época, tinha 7 anos de idade, pela primeira vez o Senhor me deu oração, naquelas palavras de criança, da simplicidade, clamei o Senhor, e o Senhor apareceu com o seu socorro naquela noite, libertou minha irmã e selou a minha mãe com a evidência de novas línguas. A enfermidade nunca mais voltou. Glória ao nome santo do Senhor. Eu tenho feito muitas obras, irmãos, nessa época do Covid. Irmãos, todos sabem que essa enfermidade, o que aconteceu na humanidade, na Terra, e ali nos Estados Unidos, irmãos, tem, na época, os hospitais estavam lotados, gente nos corredores, gente morrendo. Era uma situação muito triste, assustador, como os irmãos lembram. E num final de semana, numa sexta-feira, todos nós estávamos com aquele sintoma, e a minha esposa fazendo o teste, deu positivo, e tudo nós estava positivo com aquela enfermidade. E quando foi no sábado à noite, eu comecei a sentir uma fraqueza que eu ficava em pé, ia dando aquela queda de pressão, e eu pensei, talvez eu estou nervoso, vou deitar. Falei para minha esposa, vou dormir. Enfim, passei a noite ali, quando foi outro dia de manhã, levantei. Quando levantei em pé, e bateu aquela fraqueza de novo, aquela situação, e ligando para alguns irmãos que tinham tido o processo do Covid, falou assim: irmão, você não pode deitar, irmão, a tua saturação está caindo, e você não pode deitar. Pior, médico, o hospital estava cheio, não recebia mais ninguém naqueles hospitais ali em Boston. E meu filho, preocupado, falou: papai, eu vou levar o senhor para o médico. Falei: não, vamos esperar. E aquilo foi passando o dia, irmãos, e eu naquela situação não aguentava ficar em pé. Quando foi à tarde, minha esposa também estava um pouquinho melhor, mas estava ali também da forma que estava.
com Covid, meus filhos também estavam com Covid. E ali minha esposa falou assim, por que você não sai andar um pouquinho, sabe, você melhora esse mal-estar que você está sentindo, essa situação, irmão. E eu saí andando, quando andei um pouquinho no quarteirão, senti que eu ia ter um desmaio. Falei, voltando, falando com Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu vi, irmãos, que ele estava sendo agressivo, eu estava perdendo as forças. Aí quando pisei dentro da minha casa, o Senhor falou dentro do meu coração e falou assim, meu servo, você tem uma arma poderosa dentro da tua casa. Ora a Deus. Naquele momento, irmãos, eu chamei meus filhos e minha esposa, falei, vamos orar. Confesso que não tive força nem de abrir a oração, porque eu estava bastante mal. Meu filho abriu a oração e Deus deu oração para ele, apresentou aquela enfermidade. E eles saíram, cada um foi para o quarto. E eu fiquei assim uns 5 minutos, tentei no sofá, reclinei a cabeça para trás. Fiquei por uns 5 minutos de olhos fechados. Quando eu levantei, não tinha mais nada daquela enfermidade. O Senhor me libertou por completo, irmãos. Fui dentro do quarto lá, falei para minha esposa, estou bem, não senti mais nada. Fui na cozinha, fiz o jantar para eles. No dia cedo, fiz o café da manhã, fiz uma charopada para eles, um chá lá que ajudava. E hoje estou agradecendo a Deus aqui, que o Senhor nos libertou todos daquela enfermidade, irmão. Fez muitas obras. Ali um dia, 11 horas da noite, um irmão me ligou, desesperado, uma distância longe. Ligou e falou, irmão Josias, minha esposa está mal do Covid, está com falta de ar e ela não está aguentando mais. E falei para levar ela para o hospital, ela falou que queria que o irmão orasse por ela pelo FaceTime, telefone. Eu falei, vamos orar. Eu estava até de pijama já. Aí também minha esposa, se arrumamos e fomos, irmãos, orar com aquela irmã e aquele casal. A irmã estava desesperada. Os hospitais tudo lotado, ali dobramos o joelho em oração, eu orei, apresentei, falei, Senhor, eu estou distante dessa tua serva, mas a tua mão alcança ela. O Senhor faz um milagre na vida desta irmã que não seja preciso levar para o hospital. Quando levantamos da oração, aquela falta de ar já tinha ido embora, a serva de Deus foi melhorando. Falei para ela, irmã, vai para o hospital? Falei, não, irmão Josias, não vou mais não para o hospital. Dormiu a noite toda, outro dia cedo me passaram mensagem e eu libertou ela por completo do Covid, irmão. Santo é o Senhor, muitas obras Deus tem feito. E sempre no sábado vejo bastante mocidade aqui, rápidas palavras também. Quero contar uma obra que o Senhor fez com a minha filha. Meus filhos tinham desejo de ir numa reunião de mocidade e era bastante distante e estava toda a mocidade ali, tinham se falado por mensagens e tudo estava animado para ir naquela reunião de mocidade. E meus filhos queriam comprar, assim, como era distante, tinha que ir de avião, o caminho mais fácil, o carro não dava, era mais de 18 horas de carro. E eles falaram para nós que queria passagem e nós estávamos passando com a necessidade, irmão. Quando Deus quer aprovar, aprova em qualquer lugar, aqui, Brasil, Estados Unidos, e nós estávamos passando com uma fase difícil. E ali eles queriam ir e a minha esposa falou assim, ora a Deus, Deus pode preparar. E um dia eles falaram com o meu papai, e as passagens na época eles não trabalhavam. Eu falei, filho, ora a Deus, se Deus preparar, vocês vão. Se for da vontade de Deus, vocês irem nessa reunião da nossa cidade, Deus vai preparar, Deus vai tomar o caminho. E agradeço a Deus, irmãos, que um dia uma irmã ligou desesperada para minha esposa, passava uma prova muito difícil com os filhos, adolescente, e aquele dia ela desesperou e falou para minha esposa, não aguento mais, o menino me dá muita dor de cabeça, chorando no telefone, e minha esposa falou, eu vou fazer uma visita para você aí. E minha esposa chamou meus filhos, vamos lá, fazer uma visita, abraça esses meninos, para convidar eles para vir para a reunião da jovem, para Deus fazer uma obra. E eles sentiram alegria e foram. No caminho que estava indo, minha esposa dirigindo, meu filho sentado na frente, junto, e minha menina sentada atrás. E eles estavam indo e meu filho falou, mamãe, e as passagens? Cada vez está ficando mais caras as passagens. E a minha filha falou assim, ei Gabriel, esquece. Papai e a mamãe não está em condição de comprar essas passagens agora.
Mas naquele momento, minha esposa dirigindo, a minha filha olhando para as árvores, e aquelas árvores verdes, ela conversou com o Senhor e falou assim: Senhor, Tu pode fazer aparecer esse dinheiro de algum lugar para nós ir nessa reunião de você, nós queremos te servir, Senhor. Conversou com o Senhor, e o jovem dobrar o joelho em oração e pedir, e o Senhor atende o pedido da mocidade também. Quando chegaram, retornando, foram na visita, Deus abençoou, oraram com aqueles meninos lá, abraçaram, e a casa ficou toda em paz. Deus fez uma obra ali, aquele espírito de briga, de confusão, foi embora. E quando retornaram, minha esposa estacionou o carro, e a minha menina, quando foi descer, foi pegar a bolsa, que estava assim, ela estava sentada no banco atrás. Quando foi pegar a bolsa, olhou em cima do assento uma nota de $100. Ela falou assim: mamãe, $100 aqui. Aí olhou assim, olhou, tinha mais. Falou: mamãe, tem mais aqui entre o encosto e o assento. Puxou, tinha $600, nota novinha, nota como tivesse vindo da fábrica, irmãos. Minha esposa pegou, sabe aquela nota que está quebrando? E eles foram para dentro de casa: mamãe, é o dinheiro das passagens. Minha esposa foi no computador, a passagem estava $840. Para resumir, quando a minha esposa falou: está $840 a passagem, a minha menina falou assim, pensou com ela assim: Senhor, eu sempre ouço na tua casa que as obras é completa. Foi para dentro do quarto e orou a Deus e falou: Senhor, tem que se completa essa obra. Quando voltou, a minha esposa falou para ela: Giovana, a passagem está $597. Sobrou $3. Eles foram felizes, cheios de fé naquela reunião de mocidade. Glória ao nome santo do Senhor. Foram lá, a igreja estava repleta de mocidade. Deus abençoou na reunião da mocidade. Alguém falou que tinha uma casa, que tinha os moços, e as moças estavam desanimados para congregar, e eles foram lá, o cooperador de jovens juntou um grupo de jovens, eles foram juntos naquela casa, chegaram cantando hino, orando a Deus. Quando foram orar, Deus batizou a minha filha com evidência de novas línguas também. A obra completa, e o nome de Deus está sendo glorificado aqui nesta noite. O Senhor está no nosso meio, o Senhor está operando. Estou sentindo a virtude de Deus aqui nesta casa de oração, estou sentindo a glória de Deus aqui. Hoje também vai ter obra aqui, vai ter milagre, muita coisa boa para nós contar até o término desse culto. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Nosso irmão é ancião na Bolívia. Dios sea alabado. Queridos hermanos, yo casi no sé hablar mucho portugués, entonces vamos a hablar en español. Agradecido a Dios estoy en esta noche por estar acá congregado. No había planeado, más Dios había determinado. Agradezco a Dios porque me dio una esposa, 3 hijas, un hogar de paz saliendo de Bolivia. Estuve en Cochabamba, en Santa Cruz. Y de toda aquella hermandad traje saludos y quiero llevar vuestros saludos con la santa paz de Dios. Queridos hermanos, solamente vamos a recordar obras que el Señor hizo para pasar a esta hermandad. Estábamos en la central de Santa Cruz de la Sierra en época de construcción. Allí una iglesia muy grande de 18 de ancho por 32 de fondo. Queridos hermanos, y el Señor preparaba que nuestros hermanos, como es de conocimiento y de siempre, y el Señor mueve a sus siervos de todo lugar para ayudar en construcción. Preparó una minivan con 6 hermanos y 2 hermanas de Salto de Itu, las 2 esposas de nuestros hermanos, y allí aquellos hermanos para trabajar en esta construcción de esta casa central allí en Santa Cruz, Bolivia, central de esta ciudad de Santa Cruz, de este departamento, y central de Bolivia, que ahí se hacen las reuniones generales de enseñanza. Queridos hermanos, fue así, ellos trabajando, avanzaban más. Ese día, un día cierto, queridos hermanos, la esposa de nuestro hermano de nombre Ovidio, que era el encargado de hacer la cercha, herraje, soldadura, vino a caer, como dijo nuestro hermano, primer testimonio,
de un infarto fulminante, de un paro cardíaco, cruz hermano, el corazón paraba y ahí todo entró el pánico, la desesperación y no había cómo, porque nadie entiende mucho de medicina, no había más. El hospital estaba cerca, fue llevada la hermana al hospital y allí fue hecho lo que tenía que hacer y colocado en una sala de terapia intensiva, aquí llaman UTI. Y allí el médico dijo, mira, esta señora no tiene seguro, es brasileña, es extranjera, su esposo aquí también, y ustedes van a costar un monto X en dólares, una vena entupida o una válvula, su corazón ya no. Y no hay forma, si operación es tanto y no hay seguridad de vida, si no opera también, si la llevan a su país, puede morir, y así por delante un montón de obstáculos según su conocimiento, cruz hermano, y allí en aquella desesperación solamente la misericordia de Dios. Fuimos ahí, nuestro hermano diácono, su esposo y los demás, cruz hermano, y él pidió unción para su esposa. Dijo, puede orar y unge. Entonces, en aquella ocasión fue orado, Señor, tus siervos no vinieron a paseo, vinieron a trabajar en tu obra. Y va a quedar una historia, Señor. Va a quedar algo escrito que aquí tú recogiste, afligiste esta familia. Ellos vinieron a trabajar en tu obra. Cruz hermano, en aquella unción, cruz hermano, el Señor empezó a operar, el Señor empezó a hacer un milagro, hizo el milagro necesario. Salió nuestra hermana de aquella UTI, cruz hermano, de aquella terapia intensiva, y el médico sorprendido dijo, parece que ustedes tienen alguna cosa diferente, porque esta señora no era para vivir ya pocas horas más, teníamos que hacerle su certificado de defunción. Más de aquí un poco en la tarde le hago su baja y puede ir a su casa. El Señor la libertó y nuestra hermana está ahí en su casa con nuestro hermano. Y esta noche está siendo el nombre de Dios glorificado, Cruz. Cruz hermano, otra obra que el Señor hizo también que queda, son muchas obras, Cruz hermano, entre el pueblo de Dios, entre nuestra familia. Quedó muy marcante también nuestra hermana María, una esposa de nuestro hermano Isidoro, que era de San Pedro Cooperador. El Señor recogió a nuestro hermano y también después recogió su hijo, un hijo que tenía, que era muy trabajador, y ella, cruz hermano, una mujer también trabajadora, vino a sufrir la columna y todo aquel choque de aquella situación, cruz hermano, quedó paralítica de las dos piernas, no pudo más caminar. El médico dijo, no tiene más solución, operación para una placa u una situación, no resultará porque ya es de edad. Cruz hermano, aquella mujer lloraba porque no podía congregar. Fuimos con mi esposa a su casa, también fue ungida, cruz hermano, y entregamos en la mano de Dios, y ella dijo, voy a ir a congregar, no puedo, venga a un culto aquí. Está bien, madre, hermana, haga un esfuerzo, pida para su yerno o su hija, que cada mes o una vez al mes vaya a congregar, lleve un taxi, vaya a un taxi de allá, Dios va a prepararla, la llevamos a su casa. Cruz hermano, así lo hizo un día. Cruz hermano fue a congregar, alzada por su yerno. Cruz hermano entró, la sentaron ahí, el Señor visitó su pueblo, y en aquel culto, en aquella hora, el Señor libertó a nuestra hermana María. El Señor libertó a nuestra hermana de esa parálisis y andó mucho, congregó, iba a apertura de la iglesia a Cochabamba, cruz hermano, cuando acordaba estaba en lugares lejos, cruz hermano, y no faltaba culto. Ya el Señor los recogió estos meses, estos años anteriores, cruz hermano, y aquí en esta noche está siendo glorificado el nombre de Dios, cruz. Cruz hermano, una última obra es que quedó muy palpante hace casi un mes y poco.
Este diciembre, sábado primero, hubo una reunión RRM en Cochabamba, a 600 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Allí, Cruz hermano, fue presentada una necesidad con nuestro hermano anciano de el límite de Cochabamba y Santa Cruz. Una iglesia, Cruz hermano, aproximadamente 12 por 25, Cruz hermano, para unos 300 hermanos, un poco más. Cruz hermano, estaba parada más de 5 años en construcción gruesa, Cruz hermano, techo, y no tenía esperanza de poder ser acabada, Cruz hermano. Los hermanos, Dios preparó el terreno, ellos contrataron una empresa, trabajaron un poco y no tuvieron más condiciones para terminar esta iglesia, y también hubo, Cruz hermano, inconveniente para no continuar esta construcción, y estaba todo parado, toda una tristeza, aquella hermandad, Cruz hermano, más ellos con la persistencia en que el Señor es dueño de esta obra, continuaron en la oración. Pasó los 5 años y más, Cruz hermano, fue presentado recientemente el año pasado, el primer sábado de diciembre en la RRM, y en la reunión el Señor visitó y fue liberado para hacer esta construcción, Cruz hermano, para terminar esta construcción. Nuestros hermanos, Cruz hermano, que incluso están aquí, Cruz hermano, de Rondônia, que nos ayudan y que atienden junto a nosotros en Bolivia, Cruz hermano. El 15 de febrero para adelante vamos a ir con 15 hermanos a trabajar en esta construcción. Diciembre, enero, febrero, 2 meses y poquito, Cruz hermano, se comprometieron de ir. El Señor ya sabía cómo trabajar, Cruz hermano, empezó un movimiento, Cruz hermano, cuando acordamos allá llegaban el 16 y 17 de febrero, Cruz hermano, con 78 hermanos para construir esta construcción, Cruz. Fueron 68 hermanos y 10 hermanas, Cruz hermano, con 13 vagonetas y un minivan, Cruz hermano, y el Señor abría las trancas, abría la carretera, porque allá en nuestro país es normal que a veces se para, a veces se traba, a veces que bloquean, Cruz hermano, y no hay cómo. Hasta a veces salen leyes para querer, Cruz hermano, impedir que el Evangelio sea predicado. Más el Señor es aquel que siempre abre todo, Cruz hermano. Abrió los caminos y nuestros hermanos pudieron llegar allá y empezaron esta construcción, Cruz hermano, y en 12 días fue hecha la apertura de esta construcción, Cruz. El 29 de febrero, Cruz hermano, fue un día de quinta-feira, un día jueves, fue hecha la apertura, Cruz hermano, y allá están nuestros hermanos, Cruz hermano, glorificando a Dios, y en esta noche también estamos glorificando a Dios, que el Señor es que hace esto, y nuestros hermanos allá dijeron, esto es un milagro de Dios, esto es un milagro que el Señor ha hecho para nosotros. Tanto llorar, tanto orar, Cruz hermano, los cultos ellos hacían en la casa del anciano, Cruz hermano, y el Señor preparó que también fue orado en esta reunión, Cruz hermano, de este mes, Cruz hermano, de marzo, un cooperador, y fue confirmado ya un cooperador oficial, Cruz hermano, para allí, y fue presentado el 17 de marzo, un domingo, la primera reunión de jóvenes y niños, Cruz hermano, más de 30 jóvenes y niños ya estaban congregando en la primera reunión de jóvenes y niños. Cruz hermano, y aquellos hermanos contentos han quedado, Cruz hermano, y aquellos entendidos en construcción, Cruz hermano, con 15 trabajadores expertos, nosotros no terminábamos esta construcción ni en 6 meses, y ustedes han hecho en 12 días, esto es un milagro realmente. Cruz hermano, por eso en esta noche agradezco a Dios por estas obras, que es movimiento de Dios, Cruz hermano, realmente el Señor que hace, nosotros solamente estamos para cumplir y ver el operar de Dios. Ruego sus oraciones, en nuestras oraciones siempre oramos por la hermandad. Vine desde Santa Cruz de la Sierra en vehículo, hemos tardado casi 27 horas, llegamos el sábado, más aquí estamos glorificando a Dios, sintiendo la presencia de Dios Cristo. Dios sea alabado. Senhor, me chama na sua graça, me guardou na infância, na juventude, no tempo certo me deu uma esposa fiel. O Senhor abençoou a nossa casa com 3 filhos, e desses 3 filhos,
como falei agora, do último netinho que nasceu. O último que nasceu completou 10 de netos que o Senhor deu para nós. Então, eu agradeço a Deus que a nossa família, a nossa casa procura servir a Deus na esperança da vida eterna. O Senhor nos mandou para a Itália há 22 anos atrás, e é uma coisa que parece um mistério. Fui cooperador de jovens quase 10 anos em São Paulo. Eu acho que andei mais que notícia ruim em tudo quanto foi lugar, mas nunca congreguei em Sorocaba, nem quando eu morava no Brasil e nem quando esses 22 anos de Itália. É vergonha, né? Então peço perdão, mas hoje eu estou feliz de poder estar aqui, conhecendo essa irmandade, estar com essa comunhão gloriosa, com essa alegria do Espírito Santo. O Senhor tem feito muitas obras por nós. Antes de contar, não sei se vou contar alguma coisa da Itália, mas o que o Senhor me traz adiante foi alguma coisa que aconteceu na minha vida ainda quando morava no Brasil. Nós morávamos na Vila Formosa e a nossa congregação estava sempre cheia de irmãos. No domingo, os nossos cultos eram assim, nos corredores. Então, nós crianças sentávamos na escadinha, no púlpito, e fazíamos coisas de criança. Era o nosso tempo, era a nossa fase de vida. Mas eu lembro, irmãos, numa noite de domingo como essa, o Senhor abençoou muito o culto. E brincando um pouquinho, eu lembro quando eu ganhei um cutucão do menino que estava do meu lado, disse: para de falar, porque Deus vai falar com nós agora. Eu parei e olhei para o púlpito, o saudoso irmão Romeu Mantovani, alguns irmãos podem lembrar dele, olhando para nós, disse assim: meninos, prestem atenção nessa palavra. Olhamos para ele. Vocês são crianças hoje, talvez não entenderão tudo que essa palavra veio anunciar. Mas Deus vai batizar todos vocês com a promessa do Espírito Santo. Deus vai fazer vocês serem músicos na congregação. Deus vai guardar a vossa mocidade, vai preparar o vosso casamento. Deus dará para vocês filhos. Os vossos filhos serão discípulos do Senhor. Toda essa igreja será testemunha dessa grande obra na vossa vida. Isso, nós éramos criança, e como criança entendemos a palavra. Logo em seguida daquela palavra, éramos uns 20 moços, mais ou menos. Nós chamamos o irmão Antônio. O Antônio vive ainda, ancião, na flor da Vila Formosa. Era o encarregado de orquestra. Dissemos para ele: irmão, você lembra da palavra que Deus mandou? Nós queremos aprender a música. E ele falou: mas todos vocês, nós todos. E aí ele trouxe nós aqui para frente, o irmão meu ficou no meio de uma roda, e o servo de Deus disse: irmão meu, os meninos querem aprender a música. E ele disse assim: irmão Antônio, receba eles com amor, e do cajado que Deus te deu, não usa aquela parte comprida e dura, usa aquela redondinha, e sempre tenha eles aqui dentro da casa de Deus. Mas vocês imaginam como foi difícil para o irmão Antônio, porque quando a gente aprendeu, não chegou no ré, só foi o dó. Que a gente entendeu aquela bolinha chamada dó, a gente achou que a gente podia sentar já no meio dos músicos da orquestra, e cada um procurou o instrumento que ia tocar. E vocês imaginam, eu tinha 8 anos de idade quando comecei a tocar. Então continuamos fazendo as coisas de criança, não tinha jeito. E muitas vezes no corredor central da igreja, o Antônio vinha na hora da palavra, do testemunho, balançava nós assim: fica quieto. A gente ficava vermelho igual pimentão. E aí combinávamos entre nós: domingo não é dia de ir na escolinha, o Antônio vai pegar nós, vai dar bronca. E aí tá bom, então domingo não vamos. Aí uns 3, 4 dizem: mas eu já estudei a lição do Bona, e nós vamos. E sim, coisa de 2, 3 ia toda a turma. Quando chegava lá no ato da igreja: vai você, entra você, já chegou 20 fazendo barulho. O Antônio levantava, ia lá no átrio, abria a porta, nós dava de cara com ele.
nunca tivemos a parte dura do cajado. Ele abraçava, beijava, dizia por um, que bom vocês vieram hoje aqui. E assim crescemos, irmãos. E o tempo passou, as coisas aconteceram, veio o selo da promessa, veio o ministério da música, o casamento, os filhos. E quando ainda no começo da minha vida de casado, irmãos, uma noite eu cheguei do trabalho, minha esposa foi preparar o alimento, depois de ter tomado banho, deitei um pouco no quarto e olhei o lustre do quarto e conversei com o lustre do quarto. Disse: lustre, eu era criança, quando Deus prometeu pela palavra que eu ia ser músico, que eu ia ter a promessa, que eu ia ter esposa, que eu ia ter a benção de Deus. Mas dizia Deus aquela noite na palavra que a muitos de nós Ele separaria para outros ministérios. E eu vim de uma família italiana, meu pai sempre foi um homem bem sucedido na vida, Deus abençoou sempre a nossa casa. Então não tinha tido ainda alguma coisa que me fizesse aprender alguma lição de vida como provação. E eu olhei para o lustre e disse assim: tudo já cumpriu o lustre, mas como que é pregar a palavra, sendo que eu ainda não passei nenhuma prova? Eu fiz a pergunta mais idiota que eu podia fazer no mundo, porque eu olhei para o lustre e falei assim: lustre, o que é prova? Irmãos, ela chegou, uma bonita, grande, cheia de força, pegou na minha mão e disse: prazer, chamo prova, e a partir de hoje sou tua melhor amiga. Eu pensei que ela não tinha passaporte, mas até para a Itália ela foi, e ela está lá junto com nós. Mas ali aprendemos, irmãos, e é bom a gente entender o que é prova. Deus sabe por que estou contando isso aqui hoje. Tem alguém que não está entendendo o caminho de Deus na sua vida? Nós temos que passar certas situações para dar valor na obra de Deus. E aí, irmãos, eu fui dormir abençoado e acordei provado. Perdi tudo que eu tinha: casa, carro, dinheiro, tudo. Aquilo que mais doeu não foi a casa, nem o carro, nem o dinheiro. O que mais doeu foi perder os amigos. Porque quando a mesa está cheia de pizza, quando os carros estão na garagem, quando tem dinheiro no bolso, o que não falta é tapinha nas costas. Fiquei sozinho, eu, a Edinelli e os 3 filhos. Foram 7 anos de uma prova muito difícil. Sujou o nome, fui protestado, aconteceu tantas coisas. E a prova demorada enfraquece o coração. Eu fui perdendo a fé, fui perdendo as forças. Já não via mais saída para o meu problema. Quando Deus percebeu que eu estava no limite da minha condição, numa manhã de domingo, Ele mandou um irmão na minha casa. Tocou a campainha e disse: Domênico, Deus mandou eu vim buscar você para congregar. Falei: tá bom, irmão Arnaldo, 1 minuto aí, eu me troco e nós vamos congregar. Era domingo de manhã. Desci, entrei no carro dele, começamos a viagem da Zona Leste de São Paulo para a Zona Sul. 53 quilômetros dentro de São Paulo. E no meio do caminho ele dizia: filho, volta a ser o que você era. Eu dizia: nunca mais, irmão Arnaldo, eu não tenho mais fé, eu nunca mais vou pagar minha dívida. Os irmãos têm uma ideia, em 1994 eu devia $50 mil. Hoje já é muito. Em 94 era uma fortuna. E eu falava: irmão Arnaldo, você sabe que eu devo. A pior coisa que tem para um homem é dever, querer pagar e não poder. E eu não tenho. Eu falei: mas Deus vai aparecer, Deus vai criar um caminho, Deus vai abrir uma porta. Eu falei: irmão Arnaldo, não aguento mais ir na igreja, os
escutar a palavra, ficar esperando na estrada da vida e nada acontecer. Ele dizia: filho, Deus vai cumprir na tua vida. Não aguento mais, irmão Arnaldo. E ele disse assim: vamos fazer uma coisa, pede um sinal para Deus hoje, nós estamos nos congregar, Deus vai mandar a palavra, pede um sinal para Deus. Eu falei para ele: que sinal, irmão Arnaldo? Eu vou sentar lá, Deus vai falar que vai me abençoar, Deus vai falar isso. Eu falei: mas tudo continua igual quando acaba o culto. E eu não sei, mas quando a palavra é para mim, eu não entro. Ele falou: é isso, pede um sinal. Mas que sinal? Ele falou: qualquer coisa, pede alguma coisa para Deus. Eu disse: irmão Arnaldo, vamos fazer uma coisa, para mim ter certeza que Deus está falando comigo. Eu queria que Deus falasse o meu nome na palavra hoje. Ele disse: Domênico, você não chama Elias, Eliseu, Daniel, Davi, teu nome não está na Bíblia. Como que Deus vai falar teu nome? Um nome que não tem no Brasil, não conheço outro Domênico. Eu falei: peraí, irmão Arnaldo, só esclarece aí que eu vou entrar em parafuso mesmo. Foi Deus que te mandou na minha casa hoje de manhã? Ele falou: foi Deus que me mandou na tua casa. Foi o Deus que te me mandou, sabe o meu nome? Ele falou: sabe o teu nome. E o Deus que te mandou, que sabe o meu nome, é o que vai tomar o servo na pregação da palavra. Ele disse: é Ele. Falei: por que ele não pode falar meu nome na palavra hoje? Então vamos nessa fé. E chegamos no lugar, irmãos, um sítio, domingo de manhã, um culto. Estava um dia maravilhoso, o sol, os passarinhos, entramos, descemos a vinha, entramos à direita, estacionamento, paramos, e ali eu vi os passarinhos voar. E quando a gente está provado, irmãos, tudo aquilo que dá senso de liberdade é aquilo que queremos. E eu vi os passarinhos voando. Eu falei: que vontade de ser um passarinho, de desaparecer, de voar. E o irmão Tony falou: vamos, filho, vamos para a igreja. Eu falei: vamos. Ele falou: tá bom, Deus falar o teu nome, você precisa de alguma outra coisa. E na minha simplicidade eu disse assim: mas pode pedir outra coisa? Ele falou: o que você vai pedir agora? Eu disse: você viu os passarinhos voando? Você já pensou se um passarinho desse voasse dentro da igreja hoje? Ele olhou para mim: você está ruim da cabeça? Eu escuto a batida da porta forte. Ele deixou eu falando sozinho: vamos para a igreja. Ele foi na frente, arrumaram um lugar para ele na igreja, e estava bem cheio, os porteiros vieram, irmãos, e tinha só lugar no segundo banco. Sentei ali na ponta, segundo da ponta ali, fiquei, cantamos, oramos, ouvimos testemunhos. Mas na vida de um crente provado não existe hora melhor que a hora da palavra. Irmãos, eu juntei, era pouquinha fé, não tinha muita, mas o pouco que tinha, disse: Deus, eu sei o teu poder, eu sei que tu podes, mas também conheço muito bem o meu adversário, e se não acontecer nada aqui hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. E juntei assim na comunhão, ficaram oferecendo a palavra, até que o servo foi ler a palavra, leu no livro de Jeremias, eu não me lembro o capítulo. Eu só posso dizer para essa irmandade, e posso pegar um por um que está aqui hoje, e desafio, e faço prova de que Deus fala nesse lugar. Eu juntei a fé, fechei os olhos, lemos a palavra. Quando selamos o amém da leitura, o irmão não pregou a palavra. Ele ficou olhando para a igreja, como se estivesse procurando alguma coisa. Correu assim, uns segundos, não sei se deu um minuto, mas quando ele viu, olhou, parou e os olhos dele me enxergou. No segundo lugar ali, eu comecei a tremer, irmãos, porque ele fitou os olhos em mim, tirou mais os olhos e abriu um sorriso gostoso e disse assim: ô irmão Domênico, que bom que você veio congregar hoje, porque tudo começou quando, olhando o lustre do teu quarto, você perguntou para Deus o que era a prova. É fevereiro de 1994, não bastando ser um homem provado,
Você é um homem endividado, mas assim te diz o Senhor: vou levantar a tua cabeça, e a partir de hoje você começa a pagar todas as suas dívidas. As coisas, no final o Senhor disse assim: lembre-se de uma coisa, quando você pagar a última dívida, a primeira reunião dos anciãos do Brás, teu nome é levado em oração, uma mocidade está te aguardando na terra. Irmãos, eu queria gritar, eu queria pular, eu queria dizer para cada irmão que estava ali que era Deus em cima daquele púlpito, era Deus na boca daquele servo. Teve a pregação da palavra para a igreja, foi maravilhoso o culto, a palavra, e por volta do meio-dia, de novo ele parou, ficou olhando para a igreja, olhou e de novo abriu um sorriso e disse: agora a palavra já pode encerrar, porque o sinal de Deus acaba de chegar na igreja. E quando ele apontava assim para o alto, irmãos, Deus foi batizando as almas com a promessa do Espírito Santo, e vindo aquele alarido da glória, e o dedo dele não parava. Falei: meu Deus, o que esse irmão está vendo? Eu não aguentei, virei para trás, o passarinho estava voando dentro da igreja. Saí de lá crendo. Os irmãos têm uma ideia, eu não fiquei desempregado, nem antes, nem durante, nem depois da prova. E o que eu fazia antes, eu fiz durante e continuei fazendo depois, era o mesmo trabalho. Só que quando Deus abre, ninguém fecha, e quando Deus fecha, ninguém abre. Mas depois daquela palavra, irmãos, as bênçãos entraram. Deus deu uma luz para o meu pai, negociamos as dívidas, fomos pagando, bem rapidinho. 30 de dezembro de 94, uma sexta-feira, chegamos do trabalho, versamos em cima da mesa o fruto do trabalho, oramos, agradecemos, arrumamos pagamento. Meu pai abriu um sorriso, meu velho pai, que já não existe mais, não está entre nós, abriu um sorriso e disse: filho, você vai passar o ano de cabeça erguida. Eu falei: verdade, pai. Para quem devia $50 mil, nós tínhamos pagado 45, faltava só 5 mil. Falei: pai, o ano que vem nós acaba de pagar tudo. Ele falou: não, filho, você não entendeu nada. O que Deus começou esse ano, Ele vai acabar esse ano. Falei: pai, hoje é dia 30, último dia de trabalho, amanhã é sábado, nós não trabalhamos, não tem $5 mil aí. Ele falou: aí não, mas abre a última gavetinha da escrivaninha. Quando eu puxei a última gavetinha, lá no fundinho tinha um pacotinho amarrado com elástico. Eu falei: pai, o que é isso? Ele falou: sem que você percebesse, eu fui comprando os dólares escondido, tem $5 mil, vai pagar tua dívida. Glória em nome do Senhor. Corri lá no agiota, ele me viu de longe, o teu pai falou para me emprestar mais dinheiro. Eu falei: seu tonto, hoje eu vim pagar o que eu devo. Paguei minha dívida no domingo, no sábado, último dia do ano, levantei na igreja, paguei meu voto, eu era um homem livre, não estava devendo mais nada. Domingo, dia 1º de janeiro, segunda-feira, dia 2, às 10h23 da noite, o telefone tocou em casa. Era um saudoso ancião, irmão José. Disse: filho, onde você está? Falei: estou em casa, irmão Zé. Falou: senta. Falei: sentei. Falou: teu nome foi levado em oração. Você é o novo cooperador de jovens e menores da igreja. Lembrei da palavra, vi Deus cumprindo tudo que falou. E ele disse para mim: olha, filho, e a tua apresentação já é amanhã. E fomos, irmãos, no meio de uma comunidade na Zona Leste, uma salinha pequena, muito pequena, mas ali vi Deus, irmãos, vi o início da minha vida espiritual no ministério, as crianças, a mocidade. Deus fez muitas obras, mas no dia da minha apresentação, sabe, Deus me fez, apresentou, orou. Quando eu agradeci que eu ia descer, nosso púlpito era bem pequenininho, e ele falou: não desce, filho, espera. E ele me colocou do lado de cá e foi falando: irmãos, tem muitos cooperadores de jovens novos no nosso setor, vamos chamar todos eles aqui na frente. E foi chamando um por um, subiu aqui em cima, ficamos em 8 cooperadores de jovens, e eu fui para a escadinha do lado de cá. Quando subiu o último aqui, quando ficamos aqui, irmãos, de novo sumiu a irmandade, sumiu tudo, e foi em voz humana. Deus dizia
assim: meninos, prestem atenção nessa palavra. Disse: Senhor, és tu novamente. Sou eu, meu servo. Olha para os meninos que estão aí do teu lado e lembra da palavra que eu falei para vocês quando vocês eram criança. Dos 8, 5 estava sentado na escadinha, estava no chão, quando Deus falou para nós que nos daria o dom da música, o selo da promessa, esposa, filhos e outros ministérios. Então, com alegria nessa noite eu digo para essa irmandade: na nossa vida tudo passa. Hoje nós temos dinheiro, amanhã o dinheiro acaba. Hoje nós temos saúde, amanhã nós ficamos doentes. Hoje temos um amigo, amanhã ele vira o maior inimigo. Mas a palavra de Deus não passa. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor cumpriu tudo aquilo e muito mais do que esperávamos da parte dele. Em 2002 fomos para a Itália, deixamos aqui uma fartura. Os irmãos têm uma ideia: eu desci de um púlpito onde recitaram 1.562 jovens, e do púlpito peguei um carro e fui para o aeroporto e fiquei 90 dias sem ir para a igreja. Vocês imaginam como cheirou lona queimada esse negócio? Descer a 1.000 por hora e chegar num lugar onde não tinha igreja, não tinha irmandade. Emagreci mais de 30 quilos, fiquei pele e osso. Eu achava que era o bonitão de casa, o forte. E quem era a família, eram os filhos, os valentes que Deus me deu. Ficamos ali, irmãos. Depois de alguns meses, conseguimos sair do trabalho com uma folga que tínhamos e fomos congregar. Tínhamos uma preocupação, minha esposa está por aí hoje, mas ela disse que não queria testemunhar, essa obra dela. Mas quando no começo, no primeiro culto, ela disse: Senhor, e agora? A Rebeca com 12, o Domênico com 11, o Luigi com 8. Nós viemos para esse lugar, a mocidade na nossa casa dia e noite, os cultos de segunda a segunda. O que vai ser da minha família na Itália? Deus tomou um servo de Deus na palavra, em Roma, e a palavra falou com ela: minha filha, faz a tua parte, que eu faço a minha. Me sirva, porque da tua casa cuido eu. E 22 anos depois, dá para falar para vocês que a Rebeca é mulher, esposa do encarregado de orquestra. O Domênico Neto é ancião na obra de Deus. O Luigi é diácono. E eu sento às vezes no banco e vejo eles trabalhando na obra de Deus. E não tem dinheiro que pague a misericórdia de Deus na nossa vida. Esses dias, 15 dias atrás, eu estava nos Estados Unidos e eles ligaram para mim e disseram: pai, a gente queria buscar os dons aqui. Eu falei: onde vocês vão buscar os dons? Onde o senhor deixar? Eu falei: então vai para a salinha, não vai na igreja grande não, vai buscar os dons na salinha. E tem uma salinha lá de sexta-feira que é o rancho, o lugar mesmo onde o Senhor desce. Aí eu estava viajando, não deu tempo de eu chegar na igreja, já foi 2 horas de viagem, eles fizeram o que tinha que fazer e chegou a mensagem de resposta: pai, o Senhor apareceu aqui na salinha hoje. O que aconteceu? Deus batizou 12 com a promessa dos filhos. Alegria, irmãos, a obra de Deus na Itália está prosperando, o Senhor está abençoando muito. Os irmãos falaram que a gente participou no Braz, sabia que hoje, em todo o Brasil, essa última semana, é a coleta para o exterior. Então a Irmandade sirva a Deus com alegria. Não é só a Itália faz parte do exterior, mas tem a África, tem as Américas aí Central, América do Sul, tanta necessidade. E aquilo que Deus coloca no coração da Irmandade é útil para a obra de Deus fora do Brasil. Somos em poucos em todo o mundo. Nós precisamos desse amor, dessa caridade, dessa união. E tudo aquilo que fizermos com amor, o Senhor prospera a sua obra.
Há 2 anos atrás, irmãos, nós tínhamos uma necessidade em Roma. Nós temos uma salinha, ela é bem pequena, num lugar muito assim, descômodo, um lugar muito apertadinho, é do lado de um bar. Às vezes a gente está louvando a Deus e tem a bagunça lá no bar. E a gente sempre orava a Deus e não via saída, solução para o problema de Roma. Um dia, numa das reuniões que presidíamos da administração, os irmãos trouxeram uma cartela e disseram: irmão Domênico, nós sabemos que é impossível, mas só para o irmão ver, olha o que nós achamos aqui em Roma. Irmãos, quando eu vi que eles trouxeram as fotos, era 1000 metros de terreno, a 200 metros da estação de metrô, a 8 quilômetros do centro antigo de Roma, todos os palácios antigos. E eu disse: meu irmão, olha aqui, o que é isso? Vocês acharam? Quanto custa isso? Ah, irmão, não é para nós. Ele fala só para mim quanto custa. Esse, olha, pedido mesmo é 600 mil euros. 6 por 6, 3.600.000 reais. Era loucura, irmão. Nós somos 1.500 crentes em toda a Itália. Falei: ah, irmão Daniel, é duro ser pobre. Mas na mesma hora Deus me repreendeu e disse: eu sou o dono do mundo. Falei: dá para mim, irmão, esse. Ele ficou comigo aqui, ele ficou uns 3 meses. Um dia eu tive que ir para Roma, deu uma situação, e quando eu vi aquela situação, fiquei mais triste ainda, porque era uma doação, e o terreno que ia ser doado, ou a propriedade que ia ser doada, foi invadida. Então, tínhamos perdido até a doação, perdido tudo. E minha esposa me viu triste. Ela falou: o que você vai fazer agora? Eu falei: eu vou voltar para casa. Eu moro a 180 quilômetros de Roma, Pescara, a nossa cidade. E ela disse: mas por que você não vai ver esse terreno em Fredinéia? É 600.000 euros. Tu vai lá ver. Sonhar não paga. Quando eu cheguei na frente, irmãos, que eu vi toda aquela propriedade, falei: ah, Deus, só tu para fazer um milagre. Ela falou: liga para o homem. Pedi, né? Ela falou: liga para o homem. Eu peguei o telefone e liguei, um italiano chamado Giancarlo. E eu falei: Giancarlo, quero ver o terreno, conversar com o senhor. Ele falou: ah, eu estou no médico agora, mas espera eu aí, 2 horas da tarde eu chego. Eu falei: Diné, é 8h30 da manhã, eu vou ficar aqui até 2 horas. Ela falou: a gente já está aqui, não vamos embora. E foi mais doído, porque a gente ficou olhando os detalhes, né? Fomos ver na igreja, naquele lugar lá, olhando, deu a hora do almoço. Ela falou: por causa da diabetes, vamos comer uma comida. Eu falei: tá bom, chamou lá um lugarzinho. Quando chegou meu prato de macarrão, que eu fui dar graças pelo alimento, falei: graças te dou, Senhor, porque destes para mim o alimento. Senhor, deixa eu só perguntar para o senhor uma coisa. Se fosse para comprar esse terreno, quanto o senhor quer pagar nele? Sumiu o macarrão. O senhor me visitou e disse: eu vou comprar esse terreno por 300.000 euros. Ai, senhor, para de brincadeira comigo. Eu virei para Diné, Deus falou comigo agora. Eu disse: o que ele falou? Ele quer comprar um terreno por 300.000. Você está doido? Come aí, que a diabetes deve ter subido. Comi minha comidinha e fomos lá para o terreno. Quando nós chegamos, logo chegou esse senhorzinho, assim, dos olhos azuis, cabelo branquinho. Ele abriu o portão, entramos lá dentro, vimos. E ele começou a conversa, disse: seu Domênico, é o adversário judia de nós, né? Ele falou assim para mim: mas é feio o lugar da igreja de vocês, né?
precisava falar, eu sei. Não humilhar ele, né? Mas não tem problema, seu Giancarlo. Deus vai criar um caminho na nossa vida. Não é muito feio. Aí fui lá domingo. E ó, eu já fiquei com dó de vocês. Fiz uma coisa. Você veio aqui para tratar, o seu Daniel falou que eu sei que vai vir aqui para comprar. Então vamos fazer uma coisa. Eu já baixei aqui para 500 mil. Então já fiz a minha oferta para a igreja de vocês. Falei, ó, que bom, que caridade, seu Giancarlo. Nota mil. Olhei. Falei, então tá bom, seu Giancarlo, não é para nós, nós não conseguimos esse valor. E um dia, se for para esse terreno ser nosso, a gente compra. Aí ele disse assim, mas faz uma oferta, fala alguma coisa, um jeito de pagar. Eu disse, seu Giancarlo, vou ser bem sincero com o senhor. Eu tenho um pai que quando ele fala, ele não fala duas vezes, ele fala uma só. E o meu pai falou para mim hoje que ele quer comprar o terreno do senhor. Eu falei, então, se o seu pai quer comprar, por que você não compra? Fala. Então, mas ele foi bem sincero. Ele falou para mim que para comprar isso aqui ele paga 300 mil euros. E, irmãos, esse homem falou em aramaico, em grego antigo, falou em tudo quanto foi língua, falou coisa que não é para repetir. Eu falei, só pode ficar nervoso quando você quiser. Você falou para mim, eu estava indo embora. Você falou para falar o que o meu pai falou. Meu pai falou que quer comprar e paga 300 mil. Eu não, 300 mil não dá. Então tá bom, estou indo embora. Ó, e eu vou falar uma outra coisa para o senhor. Era uma boa oportunidade se o senhor quisesse aceitar ou pelo menos receber essa oferta, porque a semana que vem eu estou indo encontrar meus irmãos mais velhos. Eles ficam lá no Brasil e a gente se vê uma vez por ano só. E o meu pai só deixa fazer as coisas se meus irmãos mais velhos responder que sim. Então, eu vou e só vamos ver o ano que vem de novo. Falou, não, mas então vamos fazer. Eu falei, então fazer uma coisa, Ricardo. Eu vou fazer uma oferta para o senhor. Abri o e-mail da congregação, tinha tudo certinho. Comecei a escrever os dados do terreno. E a hora que eu estava escrevendo, ele falou, põe pelo menos 400. Eu falei, não, eu sei que meu pai depois vai brigar comigo. Ele falou 300. Mas eu não decido. Eu falei, tá bom, nem eu decido. Nem eu nem o senhor. O senhor leva para sua mulher, para sua cunhada, para os seus filhos, mas leva isso aqui. Aí mandei o e-mail para ele e eu falei, pessoal, que o senhor tem que me dar a resposta da quinta-feira até na terça. Porque terça eu viajo para o Brasil e tem a reunião com meus irmãos mais velhos. E aí, irmãos, eu fui embora e ele ficou lá bravinho, né? E eu esperava todo dia abrir o e-mail. Todo dia abria para ver o que ele vai responder. Quando foi segunda-feira, na hora do almoço, chegou o e-mail do seu Giancarlo, resposta. Antes de abrir, eu fiquei em comunhão, falei, senhor, faz uma obra. O que esse homem escreveu? Na hora que eu abri o e-mail para o seu Domênico, falei com a minha mulher, com a minha cunhada, com meus filhos, meus sobrinhos, sabe? Será que seu pai não dá pelo menos 330? Falei, vendeu o terreno. Quando ele disse 330, eu falei, ele comeu a oferta, está tudo certo. Chegamos aqui no Brás, apresentamos em oração, os irmãos falaram, se for 300 mil, e eu mandei a resposta, seu Giancarlo, falei para o senhor que meu pai não muda de ideia, e meus irmãos bateram o martelo. Se for para comprar é 300 mil, o senhor aceita? Ele mandou a resposta, vendo, para vocês eu vendo, 300 mil. Só que nós não tínhamos €1. Nós não tínhamos €1, irmãos. E eu atendi um culto da mocidade no Brás, um desses cultos que teve aí de sábado à noite. Tinha mais de 10 mil pessoas, não dava para sair, não dava. Mas a hora que eu desci assim no púlpito do Brás, os irmãos segurança falaram, irmão, antes de ir embora, tem uma menina que está vindo aí e ela precisa falar com o irmão. Falei, então traz ela e depois nós vamos sair aqui por trás. E ver essa menina, irmãos, ela estava com uma sacolinha na mão e ela olhou bem nos meus olhos chorando e disse, eu estava naquele culto segunda-feira que o senhor contou a história de Roma. E Deus falou para mim, eu moro numa comunidade, eu não tenho esperança de ir para Roma um dia. Mas Deus falou para mim que eu podia ajudar com um tijolinho a compra do terreno de Roma.
falei, filha, não faz isso. Eu falei, aqui está o meu cofrinho. A primeira oferta que chegou para Roma foi o cofrinho de uma menina da comunidade. Tinha R$118 em moeda. Tinha 20 euros, mais ou menos. Mas foi a chave que abriu a porta. 3 meses depois pagamos 300 mil euros à vista. Deus preparou o que precisava para a igreja de Roma. Nesses 2 anos fizemos tudo o que tinha que fazer. Sexta-feira passada foi apresentado o projeto aprovado para a construção da igreja de Roma. Então estamos aqui para mandar aqui sobre vocês. São os primeiros que estão ouvindo isso. Nesses 12 dias que eu estava aqui no Brasil, não falei para ninguém, não testemunhei em nenhum lugar, mas a comunhão que está aqui hoje, aleluia, nos faz crer que o poder da oração desse povo pode mexer no céu. Deus pode fazer um milagre e nós vamos glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, hoje para essa irmandade uma coleta posterior. Não é dito que essa coleta vai para Roma, não interessa. Vocês sirvam a Deus. O que Deus der para os irmãos, sirvam com alegria. Esses dias aí, numa igreja, uma irmã em comunhão, ouvindo falar de coleta, Deus visitou ela e disse, eu quero que você colabore na coleta. E ela disse, Senhor, com quanto? Ela disse no coração dela, com R$20. Não tem problema. Ela pegou a bolsa, abriu, pegou a carteira. Quando ela abriu, falou, Senhor, eu tinha R$20, mas eu devo ter gastado, não está mais aqui. Não lembrava que acabou. E agora? Eu queria ajudar na coleta. E o Senhor visitou ela e disse, o que tem dentro dessa bolsa? Ela olhou, tinha uma balinha. O Senhor falou para ela, dá a balinha que eu vou fazer uma obra. Passou lá na porta, pegou um envelope, colocou uma balinha, colocou na caixa da coleta e foi embora feliz. Os porteiros, 3 porteiros, um diácono foram para a secretaria, abriram a caixinha, os envelopes em cima da mesa, foram separando as ofertas, abriu a da balinha, caiu a balinha em cima da mesa. Ela olhou, os porteiros olharam, falaram, irmão, diácono, deve ter sido uma criança, deve ter sido alguém que, na simplicidade, ficou a balinha assim em cima da mesa. Aí o irmão diácono olhou, os porteiros, pegou a balinha, disse, tem uma só. 3 porteiros da briga, só tem um diácono, a balinha do diácono. Ele descascou a balinha e pôs na boca. Quando ele encostou o doce da balinha na boca, a voz de Deus desceu dentro da sala. Essa balinha tem um preço. Senhor, quanto custa essa balinha? R$20. Na hora, ele pegou os R$20, colocou na coleta. No outro culto, ele agradeceu a Deus. Irmãos, Deus preparou o fruto que precisava. E até com uma balinha Deus fez uma obra. Estava um culto, a velhinha chamou ele e falou, vem cá, meu filho. Falou, eu, você mesmo. Paz de Deus, amém. Eu sou a irmã da balinha. Irmã, que glória nada. Aquela balinha tinha um preço. Quanto você pagou na balinha? Ô irmã, gaguejou, ficou assim. Falou, e agora? O que eu faço? Falou, quanto? Se Deus falou comigo e falou com você, falou, irmã, foi R$20. Falou, vai em paz. Era o que Deus tinha me pedido na coleta. Deus fez essa obra. É alguma coisa? A mãe da Valentina, a pulseira número 50, se puder ir rapidinho lá no espaço infantil, a Valentina está precisando da irmã, pulseirinha número 50. Então, irmãos, aí eu fui lá para o sertão do Piauí, precisava de R$9.800 uma coleta, contei a obra da balinha, fui embora. No outro dia cedo me ligaram, disse, Domênico, você viu o que aconteceu? Eu falei, vi, choveu. Falei, não, a chuva foi um milagre, fazia 3 anos, 6 meses que não chovia, mas foi na coleta, irmão. Eu falei, o que aconteceu? Na hora que nós abrimos o envelope, caiu uma balinha em cima da mesa. Eu falei, e aí, irmão Gilson? Falou,
todo mundo ficou olhando para a balinha. Eu falei, vocês ficaram olhando para a balinha? Não brinca, não, ficamos em comunhão. Aí o porteiro falando em língua passou a mão na balinha e todo mundo ficou olhando para a cara dele. Falou, vou pagar 4.800 na balinha. E quanto deu a coleta? 9.800. Deus que precisava. Deus é maravilhoso, irmãos. O diácono teve uma revelação de uma família necessitada e o Senhor falou para ele, estão passando com necessidade de alimento, rapidinho, vai suprir essa necessidade. Ele chegou na igreja, foi ver o caixa da piedade, zero. Ele chegou, sentou, o cooperador não tinha orado ainda. Falou, irmão, hoje nós precisamos falar de coleta, eu tenho uma necessidade para suprir, o caixa está zerado. Falou, e o que é? É alimento, irmão. Falou, tá bom. E o cooperador ajoelhou para orar. Quando ele acabou de orar, que levantou, falou, não, diácono, escuta uma coisa aqui. Essa necessidade é urgente? Falou, é urgente. Sabe o que acontece? Eu estava aqui orando. Se nós abrir a coleta com espécie, hoje, que a Irmandade não está esperando, por uma semana, até entrar os frutos, você fazer a compra, não vai demorar muito? Ele falou, vai, irmão. E aí, o que Deus mostra para o irmão? Falou assim, Deus falou assim no meu coração de a gente fazer uma coleta de alimento. Vamos fazer assim. Hoje nós falamos com a Irmandade, em vez de trazer o dinheiro, até sábado que vem, alimento. No sábado, antes do culto, o irmão vai suprir a necessidade e a família já vem no culto liberta. Até vai pagar voto. Para o irmão sentir alegria com isso. E o diácono passou para a Irmandade. Irmãos, tem uma necessidade de alimentos, assim. E vocês são 10, 11, 20, vocês são espetacular. A nossa Irmandade é maravilhosa, irmãos. A Irmandade respondeu na hora, com alegria. Tá bom, irmãos, vamos ver o que Deus vai preparar, vai ser. E ali, irmãos, quando acabou o culto, a Irmandade foi embora, com aquela alegria de colaborar naquela semana, e um casal de velhinhos saiu da igreja, veio só o braço da esposa, vamos embora, bem, vamos. No meio do caminho, ele disse, bem, você escutou que vai ter uma coleta aí de alimento? Vamos ajudar, vamos colaborar? Ele falou, olha bem, dessa vez não. Por quê? Você sabe como nós estamos lá em casa. O alimento que está lá não vai dar para essa semana. Então Deus não vai pedir de nós. Falou, não, amor, eu sempre ajudei na coleta. Por favor, só um pouquinho, que for, é um alimento que você tiver lá, mas ele não tem nada em casa. E ele achou que durante a semana ele ia convencer ela. Então, passou a semana, irmão. Chegou o sábado e ele não conseguiu. Toda vez que falou para ela, ela, bem, não dá, chegou o sábado. No sábado, eles almoçaram e ela foi lavar os pratos e ele foi debaixo da árvore e chorou de cair lágrimas. E ela lavando os pratos, viu pela janela ele chorando, falou, bem, vem cá, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Falou, bem, você não entendeu, a coleta vai fechar daqui 1 hora. Eu nunca deixei de colaborar numa coleta. Falou, mas bem, nós comemos o último alimento, acabou nossa comida. Hoje não tem janta. E a família, você sabe se eles almoçaram hoje? Se eles estiverem pior que nós. Falou, mas bem. E aí ela sentiu o peso daquilo, doeu nela naquele momento que ele estava chorando, e ela foi revirar a casa. No que revirou a casa, lá está tudo vazia. As irmãs sabem que o sal é a última coisa que acaba, né? Vai de pitadinha. Ela achou debaixo da pia meio quilo de sal. Ela levantou e disse, bem, tem meio quilo de sal. Você tem coragem de levar um pacotinho, se eu fizer bem bonitinho, mas está aberto? Falou, eu levo. Nem que for para colaborar com meio quilo de sal, eu quero ajudar na coleta. Ela fez um pacotinho bonitinho, colocou um pregadorzinho, e aquele pacotinho era o troféu do velhinho. Ele foi na casa do diácono, bateu lá. E a hora que ele abriu a porta em cima da mesa do diácono, tinha uma compra, irmãos, imensa. A Irmandade tinha respondido, estava tudo certinho. Ele ficou com vergonha. Ele falou, irmão, que vergonha. Ele falou, por quê? Ele falou, irmão, olha muita coisa.
Eu só vim trazer o meu meio quilo de sal para o irmão. Põe aí em cima, é a cerejinha do bolo. Deixa ele voltou feliz, ele tinha ajudado na coleta. Chegou em casa, abraçou a veinha dele, beijou. Falou bem, vamos orar. Ajoelhar, Senhor, graça te damos. Não tem janta aqui hoje. Louvado seja o teu nome. O Senhor vai aparecer para nós, mas nós colaboramos na coleta. Estava acabando de orar, tocaram a campainha da casa dos velhinhos. Eles levantaram a oração correndo. Ele foi abrir a porta do diácono. A casa que Deus tinha revelado era a casa dos velhinhos. Glória ao nome do Senhor. O meio quilo de sal foi, mas voltou acompanhado com uma compra grande. Vocês entendem o Deus que vocês estão dando glória aqui hoje? Vocês conseguem entender que Ele não precisa de nós, Ele quer só a nossa obediência. Dios sea alabado. Agradeço a Deus nesta hora por estar junto de vós. Eu sou da Argentina, minha cidade é Mar del Plata, onde eu moro. Fica de Buenos Aires 400 quilômetros ao sul. Meu nome é Ramiro e meu ministério é cooperador do ofício ministerial. Pode a procurar falar português. Agradeço ao Senhor porque Ele me promete a vida eterna nos céus e eu sou firme e fiel a este caminho santo hasta os últimos dias da minha vida. Agradeço a Deus porque desde menino nos congregamos servindo ao Senhor e agradeço a Deus porque nos dias de minha mocidade nos juntávamos sempre os sábados, depois dos cultos, os domingos a orar, cantar. E assim um dia aconteceu que nos juntávamos a cantar e orar. E voltei para meu lar, o lar de meus pais, e encontrei minha mãe deitando, não sei como falam aqui em Brasil, em um sillón. Então falei para ela, mãe, era da tarde, o que está fazendo aqui? É que não consigo deitar, tenho muito dor em minha coluna, enfim, irmão, eu já estava doente. E fui para deitar e nisso estávamos orando, cantando antes com a mocidade. E depois um sentimento no meu coração, por que não orar com minha mãe? Assim que voltei para ela estava procurando deitar. Falei, mãe, quer que faça uma oração? Assim ela começou a chorar e colocou o véu sobre sua cabeça. Hicimos uma oração simples, seria 1 da manhã. Quando levantamos de orar, todos seu dor havia desaparecido, irmão. Quando o irmão estava falando sobre o inário, ele fala aqui hinos de louvores e súplicas a Deus. Eu lembrei uma obra que Deus fez em minha mocidade também. Estávamos fazendo uma visita, uns irmãos que eram de uma Villa Miséria. Assim nós falamos com outro moço, não levar nada, não levar celular, não levar dinheiro, nenhuma coisa, só inário. Assim combinamos, fomos visitar nossos irmãos e quando salimos caminhando da Villa Miséria, aí vem 2 moços para nós em uma bicicleta. Assim um deles desceu da bicicleta e falou para mim, tem uma moeda? Eu virei e respondi, não tem. Assim continuamos caminhando e aquele moço falou forte, fique quieto, que tem aí? Eu fiquei quieto e nisso ele gritava muito alto, dá o que tem para mim, dá o que você tem. E eu não respondi, irmão. E nisso ele falou assim, dá volta, vira, dá para mim o que você tem ou eu te mato. Assim eu só tinha o inário. E eu virei e mirei para ele e falei assim, nós somos crentes e o único que eu tenho para mostrar é o inário que nós cantamos e alabamos ao Senhor.
Así que tiré o inário de la campera e ele falou, quero ver, quero enxergar. Então eu tirei e mostrei para ele. Quando eu mostrei para ele, ele leyó hinos de súplicas, de louvores e súplicas a Deus, começou a gritar, não, não, não. En ese momento ele fugiu correndo. Seu amigo que estava na bicicleta mirou para mim, mirou para seu amigo que iba correndo, agarrou e foi fugindo também em muita velocidade, irmão. Glória ao nome do Senhor. E eu agradeço aqui ao Senhor que se estou aqui com vocês porque o Senhor me cuidou desde os dias de minha mocidade, de minha niñez também. Agradeço ao Senhor porque um dia estava em minha bicicleta, estava trabalhando e um dia sonou o telefone e nós temos por costume na Argentina tomar um chimarrão. Assim que um irmão do norte da Argentina que estava morando em nossa cidade e convidando-me a estar um tempo com ele. Assim, falei que sim, fui para lá dele, depois de trabalhar, e nisso estávamos tomando um chimarrão, havia uma moça que não conhecia, era a cunhada dele, e ela estava bem grávida. E nisso tivemos pouco tempo, e falou assim, irmão, antes de ir embora podemos fazer uma oração? E, como não? Assim que fizemos uma oração, e ele falou assim, irmão, pode orar por ela, e agora vai para o hospital por sua saúde. Está bem? Fizemos uma oração simples, pedindo a Deus que tenha misericórdia, abençoe a gravidez de aquela irmã, e foi embora. Assim que em Mar del Plata, chegou o dia seguinte o culto, e nisso estava a esposa de nosso irmão, e esta moça grávida, na porta da congregação. Ela não congregava, ela era batizada, não congregava mais, hacía muito tempo, mas estava na porta da congregação, esperando que nós cheguemos, e nisso, mientras nós chegamos, falou assim, irmão, Deus fez um milagre. O que fez? Você sabia que ela ia para o hospital? Sim, irmão, você falou, está bem. Mas ela ia ao hospital a tirar embora seus filhos, porque os dois filhos eram mexizos, são mexizos, estavam mortos e tinha turno na UTI para sacar. Tinha que fazer a cirurgia e sacar a eles. Mas quando estavam por tirar os meninos, o doutor fez outro estudo e encontrou que os meninos tinham vida. Glória ao nome do Senhor. Aqueles meninos já têm 11 anos. Deus batizou aos dois com a promessa do Espírito Santo. Eles estão congregando ao norte da Argentina, sirvendo ao Senhor. Deus chamou seu pai a esta graça. Ele é porteiro, ele não queria saber nada da congregação, mas pela obra ele vinha a congregar com nós. Agradeço ao Senhor, trouxe e levarei seus saudações para a minha cidade, Mar del Plata, onde Deus permita congregar, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.